Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco mais que não há erros na Bíblia Sagrada. Algumas passagens nas Escrituras, elas são de difíceis compreensão, mas elas são difíceis de compreensão porque não paramos para meditar nos assuntos, nos textos difíceis da Bíblia Sagrada. E quando não paramos para estudarmos esses assuntos difíceis da Bíblia, aí sim fica complicado, fica difícil de entender. Mas quando nós os analisamos, nós podemos ter uma compreensão abençoada, uma compreensão gloriosa daquilo em que nós não entendíamos e agora, depois de analisarmos, depois de estudarmos, passamos então a compreender as Sagradas Escrituras. Às vezes, a dificuldade é por estarem, tal assunto está obscuro. E se está obscuro, não está claro. E aí nós dizemos, é difícil entender a Bíblia. Nós dizemos, é difícil compreender a Bíblia. Eu não consigo entender a Bíblia. Mas nós não conseguimos entender justamente porque não queremos estudar. Porque não queremos meditar naquele assunto. Não queremos procurar as referências bíblicas quanto àquele assunto. Não queremos procurar outros livros para entendermos o assunto em que nós estamos, tendo dificuldades de entender. Outra dificuldade que nós temos na Bíblia Sagrada é quando nós lemos uma passagem bíblica e parece que aquela passagem bíblica está contradizendo a outra que está nos ensinando com clareza. Quando nós lemos um texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e lemos o mesmo texto, conforme escreveu Lucas, lemos um outro texto, às vezes o mesmo texto em Marcos ou em João, nós vamos então analisarmos esses 4 textos e nós vamos perceber, às vezes nós percebemos, mas há contradição no que está dizendo um e o outro. Não. Cada escritor bíblico, ele procura melhorar. Às vezes ele melhora o assunto para nós entendermos. Às vezes ele complementa o assunto. Às vezes ele dá mais detalhes sobre o assunto, mas não contradiz o que o outro escreveu. Então nós vamos estudar uma passagem bíblica, sobre a salvação. E nós vamos ver então o que Tiago escreveu sobre salvação e obras. Nós vamos estudar o que Paulo escreveu sobre fé e salvação e falou também sobre as obras. Vamos então começar por Tiago. Tiago capítulo 2, nós vamos analisar alguns versículos da palavra de Deus. Então, Tiago capítulo 2 e o versículo de número 14 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Aí vamos ler agora o versículo de número 17, Tiago, número 17. Tiago 2, versículo 14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Veja que Tiago, ele está dizendo que
a salvação é pelas obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? No versículo 17, ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, aqui ele está priorizando as obras, porque ele está dizendo que assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O versículo 19: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, tu crês que há um só Deus, você está fazendo bem. Os demônios também creem e eles estremecem. Aí o versículo de número 21, aí ele traz Abraão e ele diz assim: porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E no versículo de número 26, ele diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Quando nós lemos, se nós lermos somente esses textos da Bíblia Sagrada, nós vamos então analisar e pensar que Tiago está contradizendo o que Paulo escreveu sobre a salvação pela fé. Mas Tiago, se nós vemos só esses textos, agora vamos ver o contexto desses textos. O contexto dos textos, versículo 18, nós vamos ver que Tiago não está contradizendo o que Paulo escreveu. Veja o versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. E Tiago vai dizer: mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Mostra-me a sua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora o contexto já está nos explicando melhor o que Tiago está falando. Versículo de número 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aqui é o versículo seguinte, quando ele falou sobre Abraão, dizendo que Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu o seu filho Isaque. E no versículo seguinte diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E no versículo de número 25, aí ele fala de Raabe, que Raabe também teve fé. Raabe também, ela teve fé, e a sua fé cooperou com a obra, né, que ela fez. Ela guardou, ela escondeu os vigias de Josué para que eles não fossem mortos. E o versículo 25, e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Então, nós vemos aqui que Tiago, ele está falando das nossas obras para com os homens. Para com os homens, a nossa fé diante dos homens, ela é vista pelas obras. Por quê? Porque os homens não veem a nossa fé. Os homens veem as nossas obras. Então ele está justificando a nossa fé em Deus através das obras. Porque ele está falando diante dos homens, para os homens. Se nós
a nossa fé, ela é comprovada diante dos homens quando nós praticamos boas obras. Se nós praticarmos más obras, que tipo de fé em Deus nós estamos tendo? Mas se nós praticamos boas obras, nós estamos praticando essas boas obras porque nós temos já fé em Deus. Nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, fé na salvação. E então nós praticamos as obras e essas obras são vistas pelos homens e então são comprovadas provamos diante dos homens que temos fé no Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos que Jesus Cristo vai voltar, quando nós dizemos, olha, Jesus Cristo volta hoje, em breve ele virá buscar a sua igreja, dizemos isso por quê? Porque temos fé. E quando falamos, estamos praticando, estamos fazendo obras, estamos trabalhando para isso, estamos cultuando a Deus. E não é preciso, nós não precisamos de estátuas, nós não precisamos de imagens para adorar a Deus, porque nós temos fé que Ele existe e está em nosso meio. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio de vós. E nós, através das nossas boas obras, estamos dizendo para os homens que nós cremos em Deus, que nós temos fé em Deus. E por isso, nós estamos praticando essas obras. Agora, essa justificação de Tiago é diante dos homens, justificando a nossa fé em Deus através das nossas obras, porque os homens não podem ver a nossa fé. Agora, Paulo vai dizer diferente. E se nós ficarmos somente em Tiago, somente naqueles primeiros versículos que eu li, assim o homem vai dizer, realmente, eu posso ser salvo só fazendo obras, e não é assim. É preciso de fé em Deus. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso. Em Romanos capítulo 4, versículo de número 5, ele diz assim, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Paulo está dizendo aqui que basta a nossa fé em Deus para sermos justificados, para sermos perdoados, para termos uma vida para com Deus, para sermos justificados dos nossos pecados. Ele está dizendo, basta nós cremos, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que faz justiça, naquele que justifica o ímpio. Quem justifica o ímpio? Deus. A sua fé lhe é imputada como justiça. Agora vamos ler Tito 3, 5 a 7. Tito, capítulo de número 3, versículos de 5 a 7. Diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não pelas obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha o que Paulo está dizendo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo está falando diante de Deus, porque Deus vê a nossa fé. Deus tanto vê as obras que estamos fazendo, quanto a fé que nós estamos tendo para com Ele. Deus está vendo se nós estamos praticando boas obras porque temos fé nele, ou se estamos praticando as obras para termos a salvação. Se você pratica obras
para ser salvo, a salvação não é pelas obras. A salvação é através da fé. Deus está vendo a sua fé. E você tem fé em Deus. Você então vai praticar boas obras. Deus está vendo isso. E Paulo está falando da nossa fé diante de Deus, porque Deus vê a nossa fé. Os homens não veem a nossa fé. Os homens veem as nossas obras. Por isso Tiago falou das obras. Continuando aqui, ele diz aqui, do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. Para que, sendo justificado pela sua graça, somos justificados pela graça, Paulo está dizendo. O que é graça? Graça, o favor imerecível de Deus. Nós não merecíamos salvação, nós não merecíamos perdão, mas Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para ser sacrificado por nós. E ele fez isto por nós. Na cruz ele foi crucificado, morreu pelos nossos pecados. Nós não merecíamos, mas Deus assim fez por nós. É a graça. Então, Paulo está dizendo que nós somos justificados pela sua graça. Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Segundo a esperança que nós temos em Deus, nós então somos herdeiros, nós herdamos o céu, nós herdamos a salvação, nós herdamos a salvação de Deus, que Deus nos proporcionou através de Jesus Cristo, para vivermos eternamente com Ele, porque nós temos esperança, porque nós temos fé. Paulo está falando disto aqui. Agora, para concluir o nosso estudo, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que é muito conhecido de todos nós, né? Efésios capítulo 2, versículos 8 e também o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos. Olha aí, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, somos salvos pelo favor imerecível de Deus, mas porque nós temos fé. A fé foi revelada a nós, não é? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Deus nos deu. Nos deu a salvação. Ele nos deu salvação. Nós não merecíamos ela, mas Ele nos deu através da fé. E agora nós somos salvos porque Ele nos deu essa graça, essa dádiva de Deus. Aqui, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se nós ficarmos aqui, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Tiago está dizendo, nós precisamos fazer obras. Paulo diz, não é pelas obras. Se nós ficarmos só nesses versículos, aí nós vamos dizer então, Tiago está contradizendo o que Paulo falou. Não, mas Tiago não está contradizendo o que Paulo falou, porque Paulo está dizendo da nossa fé diante de Deus. Tiago está falando da fé diante dos homens. Os homens veem a nossa fé? Não, os homens veem as nossas obras. Se nós praticamos obras e essas obras estão comprovando que somos cristãos fiéis, as obras estão provando para os homens que nós somos cristãos fiéis a Deus. É isso que Tiago está dizendo. Paulo está dizendo de uma fé diante de Deus, porque Deus vê a nossa fé. Então, não adianta o homem dizer assim, eu sou salvo porque eu pratico boas obras. A salvação, nós temos a salvação,
ou seja, nós praticamos as boas obras e obras que provam a nossa fidelidade a Deus, praticamos as boas obras porque nós temos fé, porque já temos a salvação, e não para nós termos a salvação. E Paulo está dizendo que pela fé o homem é salvo, que as obras não salvam o homem. As obras não salvam ninguém. Há muitas pessoas fazendo boas obras, fazendo obras maravilhosas, mas eles descreem de passagens bíblicas. Outros não acreditam nem em Deus, mas praticam boas obras e acham que as suas obras vai levar ele ao céu ou vai dar a ele um descanso eterno. É preciso ter fé em Jesus Cristo, e essa fé, ela precisa Deus estar vendo, porque se nós negarmos a nossa fé diante dos homens, Deus também negará a nossa salvação, não nos dará a salvação. Mas se nós confessarmos ao Senhor, confessarmos a Deus diante dos homens, Deus também, Jesus Cristo, nos confessará diante do Pai, e nós seremos salvos através da fé, fazendo obras boas, porque nós temos fé em Jesus, praticando obras boas, porque nós acreditamos que Deus existe, praticamos obras que vão dizer aos homens: realmente essa pessoa é diferente, realmente essa pessoa é filho de Deus, realmente essa pessoa, ele é um cristão, porque nós estamos praticando obras de cristão, obras de quem serve a Deus, obras de quem seguem a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que você possa ter entendido esta lição e esta compreensão de hoje, e compreender também que Tiago não estava contradizendo o que Paulo disse, nem Paulo estava contradizendo o que Tiago disse, que Tiago, ele escreveu, ele falou da fé diante dos homens, porque os homens não veem a fé, veem as nossas obras. Paulo, ele falou da fé diante de Deus, porque Deus vê tanto a nossa fé quanto as nossas obras. É isso que nós queremos que você entenda. E cada assunto difícil, procure entender, procure estudar, procure analisar, e Deus vai abençoar a sua vida. Na próxima oportunidade, nós vamos estar aqui também esclarecendo outros assuntos que às vezes nós encontramos dificuldade de entender. Mas se nós pararmos e estudarmos, nós vamos obter esclarecimentos divinos, revelações gloriosas, porque nós estamos nos preocupando em entender a Bíblia Sagrada. E nós vamos ver também que nenhum autor contradiz o outro. Ele complementa, ele melhora, ele detalha, mas ele não contradiz o que o outro está dizendo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo.